Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de São Francisco de Sales. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos narra hoje a chamada de Jesus dos apóstolos. Muitos deles já deviam segui-lo, assim como muitos outros. A escolha dos apóstolos mostra um plano de Jesus para fundar a Igreja e formar o primeiro colégio dos bispos com o Papa na sua cabeça. Jesus vai se apoiar então em pessoas concretas com suas qualidades e defeitos para ajudá-lo na tarefa de espalhar o cristianismo a todas as partes do mundo. Como hoje é a festa de São Francisco de Sales e este santo foi muito especial, gostaria que vocês conhecessem mais sobre ele. Ele era muito irascível, muito colérico e, devido à sua imensa luta contra este defeito, tornou-se o santo nada mais, nada menos da doçura, da mansidão. Vejamos. Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales, em Saboia, atual Roda-no-Alpes, na França. Ele foi o primogênito de 13 filhos que os barões de Bois tiveram. Seu nome foi escolhido por causa da devoção que a família tinha a São Francisco de Assis. Para cada filho, os pais escolheram um mentor, e o de Francisco foi o padre de Age, que o acompanhou por toda a sua vida, até a hora de sua morte. Francisco estudou em Paris, fazendo seus estudos universitários com os jesuítas. Ele estudou filosofia, retórica e teologia. Por essa formação, tornou-se diretor espiritual e grande pregador, características marcantes de sua vida apostólica. Ele recebeu também aulas de dança, esgrima e equitação. Aos 24 anos de idade, Francisco voltou para a terra natal e para junto de sua família, que já tinha arrumado um cargo como senador de Saboia escolhido, para sua noiva, uma jovem rica e nobre. Apesar de ser o principal herdeiro da família e ter seu futuro garantido, sentia-se fortemente chamado para servir exclusivamente a Deus, a ponto de fazer voto de castidade. A Virgem Maria, por quem tinha especial devoção, era sua principal protetora. Seu pai ficou sabendo de seu desejo através do cônego de Genebra, tio de Francisco. Nessa época, o capelão da Catedral de Chambéry faleceu, e seu tio conseguiu sua nomeação para ocupar o posto. Assim, seu pai permitiu que ele se entregasse inteiramente a Deus sem saber que seu filho Francisco estava predestinado às honras dos altares, como doutor da Igreja. Padre Francisco ocupou-se da evangelização da cidade de Chablais, às margens do Lago de Genebra. Talvez sua principal missão fosse a de converter os calvinistas, correndo o risco de perder a própria vida. Para esse difícil trabalho, distribuía folhetos combatendo heresias, apresentando as verdades do catolicismo, através da palavra de Deus. Ele conseguiu muitas conversões, reconduzindo as pessoas ao seio da Igreja novamente. Padre Francisco tornava-se um importante confessor e diretor espiritual. Isso nos primeiros 5 anos de sua ordenação sacerdotal. Francisco de Sales foi sagrado bispo auxiliar de Genebra em 1599, assumindo definitivamente a diocese 3 anos depois. Dom Francisco catequizava crianças e adultos, fundou escolas e conduziu a uma vida de santidade importantes pessoas da nobreza. Com ele, essas pessoas, juntamente com Madre Joana de Chantal, foram responsáveis por uma grande mudança religiosa na região. Com Dom Francisco, Madre Joana foi cofundadora da Ordem da Visitação, em 1610, tornando-se, depois, santa. Pelos escritos, pela pregação e aconselhamentos, Francisco realizou verdadeiros milagres em seu apostolado. Todos queriam ouvir as palavras do bispo príncipe de Genebra, convidado a anunciar o evangelho em todos os lugares, inclusive para a família real da Saboia.
Dom Francisco escreveu alguns livros revolucionários, como Introdução à Vida Devota. Escreveu, especialmente para as filhas da Visitação, o célebre Tratado do Amor de Deus, desenvolvendo a ideia de que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Dom Francisco de Sales faleceu em Lyon, na França, em 28 de dezembro de 1622. Porém, a Igreja o celebra no dia 24 de janeiro, pois, neste dia, em 1623, seus restos mortais foram levados para Nancy, atual capital da Alta Saboia. Ele foi beatificado em 1661. Foi a primeira beatificação ocorrida na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua canonização aconteceu 4 anos depois, em 1665. Francisco de Sales foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX e proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos pelo Papa Pio XI. Tempos depois, pela admiração que Dom Bosco nutria por São Francisco de Sales, ele deu o nome de Congregação Salesiana à magnífica obra que criou para a educação de jovens. São Francisco de Sales é chamado o santo da doçura. De onde vem essa doçura? Essa doçura de São Francisco de Sales vem da virtude, não vem da espontaneidade, porque São Francisco de Sales ele tinha um temperamento, um modo de ser muito colérico, portanto, de uma pessoa que tem atitudes fortes, às vezes bem fortes. São Francisco de Sales ele soube domar-se, soube controlar-se. Em certa ocasião, ele estava no seu escritório, na cidade de Annecy, que era o local onde os bispos de Genebra tinham uma casa. Ele foi fazer uma missão nessa região de Genebra quando era sacerdote. E naquela região, o protestantismo e o calvinismo se estavam espalhando enormemente. E ele conseguiu, com suas pregações e seu apostolado, converter 25 mil pessoas. São Francisco de Sales lutou contra o protestantismo, lutou contra o calvinismo. E ele domou-se, porque as discussões não eram fáceis. Os ataques e as calúnias não eram fáceis. Quando não tinham mais nada para falar sobre a vida de São Francisco de Sales, quando não tinham mais nada para recriminar, partiam para a calúnia, partiam para a mentira. E chegaram a dizer que ele tinha problemas morais. São Francisco de Sales foi fiel aos ensinamentos da Santa Igreja e também fiel aos preceitos da caridade. Nada mais ele desejava do que ajudar a que aqueles que caíam no erro saíssem do erro. Com o passar do tempo, ele foi escolhido para ser o sucessor do bispo de Genebra e tornou-se ele mesmo bispo da cidade de Genebra. E ali ele tinha que muitas vezes conversar com os protestantes ou calvinistas que vinham até ele, normalmente para dizer-lhe insolências. E ele, em certa ocasião, estava sentado atrás de sua mesa de trabalho no escritório, junto com seu secretário. Um protestante entrou e tratou a São Francisco de Sales muito mal. Lhe disse muitos desaforos. E São Francisco de Sales não respondeu nada. Silêncio absoluto. Não respondeu nada. E apenas no final despediu-se. Depois que ele saiu, o secretário disse: "Mas o senhor não respondeu nada para esse protestante? O senhor não poderia ter dito nada depois de tantas insolências que ele disse?" São Francisco de Sales respondeu: "Eu não disse nada porque se eu tivesse mexido a ponta de um dedo, eu era capaz de matar esse homem. Então, eu guardei a caridade, a paz de alma, resolvi não responder diante desses erros, dessas calúnias que ele estava dizendo." Depois da morte de São Francisco de Sales, quando foram arrumar as coisas dele, ajeitar tudo, arrumaram um escritório, e ao mexer na mesa, de madeira maciça, se deram conta que na parte de baixo da mesa tinha algumas marcas. E foram ver o que era. É que ele, para dobrar o seu próprio temperamento, quando estava conversando com alguém que lhe dizia insolências, ele segurava na mesa e era capaz de fazer marcas com as unhas, furando a madeira maciça, para não responder nada a seu interlocutor. Portanto, ele tinha um temperamento forte, mas ele soube dobrar-se por virtude. A você que me ouve neste programa Caminhando com os Santos, jamais desista de sua transformação. A questão não é não ter defeitos, a questão é perder os defeitos pela prática da virtude. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que, a exemplo de São Francisco de Sales, saibamos lutar fortemente contra nossas irascibilidades para também nos tornarmos pessoas mansas e doces. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.